Nosso terceiro painel, sinergia entre o etanol de cana e milho. Nessa conversa vamos abordar como essas duas cadeias podem avançar de forma complementar, ampliando oportunidades para o setor, fortalecendo a oferta de biocombustíveis e abrindo espaço para novos caminhos de crescimento no Brasil. Para moderar as discussões, convido ao palco o diretor executivo da ALD Bioenergia Desciolândia, o senhor Marcos Orozimbo. Obrigado, Marco, pela presença. Para compartilhar as perspectivas, convido ao palco o chefe do Departamento do Complexo Agroalimentar e de Biocombustíveis do BNDES, Mauro Matoso. O economista sênior da Datagro Recife, Bruno Vanderlei de Freitas. E a especialista em desenvolvimento de negócios da ICM, Renata Fernandes. Sejam todos muito bem-vindos a esse painel. A dinâmica é a mesma que os senhores e senhoras já conheçam, e caminho das perguntas aqui eu envio por QR Code, e eu já passo aqui a palavra, então, para o nosso moderador, Marco Orozimbo. Obrigado. Bom dia a todos, quase boa tarde. Nós ficamos aqui com uma incumbência nesse painel de sermos muito objetivos e rápidos para não tentar concorrer com o almoço, né? Que seria um trabalho em glória. Bom, começando então aqui, nós temos um tema bastante instigante e temos aqui palestrantes de qualidade que vão estar abordando sobre a sinergia entre o etanol de cana e de milho. Vamos começar com a contribuição do Mauro Matoso, chefe do departamento, né, do BNDES de Biocombustíveis Agroalimentar. Teremos na sequência o Bruno de Freitas, um especialista da Datagro na área de etanol, de combustíveis renováveis, e teremos também aí a valorosa contribuição da Renata Fernandes, especialista em desenvolvimento de negócio da ICM, falando sobre tecnologias. Então, nós vamos estar abordando rapidamente sobre diversas noções, né? Como é que o mercado de fundo e desenvolvimento financeiro vê essa evolução conjunta do etanol de milho e de cana, a percepção de mercado e as potencialidades tratada então pelo Bruno, e a Renata nos trazendo uma visão também integradora da tecnologia. Então, rapidamente, já vou pedir aqui para o Mauro, começando por ele, trazendo as melhores reflexões. Obrigado, Mauro. Bom, vou ficar em pé aqui para eu conseguir ler melhor. Bom dia a todos. Então, Mauro Matoso aqui para falar em nome do BNDES e falar dessa sinergia entre etanol de cana e etanol de milho e também apontar um pouco o apoio do BNDES ao setor. Então, quando a gente olha esse gráfico para mostrar como é que está os desembolsos para o setor, você vê uma retomada muito recente ali, a partir de 22, 23, principalmente com destaque da utilização do Fundo Clima, que ele teve um crescimento muito grande a partir de 2020, na virada de 23 para 24. Ele tem um aumento muito grande de captação de recursos feitos pelo governo federal, e como é um recurso incentivado, com um custo menor, e ele tem focado em transição energética, descarbonização da economia, ele foi muito aplicado no setor. Então, isso faz com essa retomada, né, a gente, ali em 2025, foram 5,1 bilhões de reais, sendo 2,5 para o etanol. E nesse etanol você vê o crescimento principalmente do etanol de milho, é onde tem aumento. Acho que aqui o setor já foi dito no começo, né, nas apresentações, que onde está tendo o crescimento de produção de etanol no país, vem do etanol de milho. E aí o BNDES bateu o recorde de aprovações de projetos no setor de biocombustíveis em 2025, 6,4 bilhões de reais, né, aprovados. Esse crescimento, como eu falei, é a partir de 2023, nos recursos do Fundo Clima, que é um recurso com uma taxa fixa e menor do que a taxa da Selic. Então, a gente consegue misturar ele com recursos a custo de mercado, que isso demonstra o interesse do governo no setor de biocombustíveis, esse foco de tentar trazer essa transição energética para o país, que na parte elétrica já é muito forte, na parte de uso de combustíveis líquidos, a gente também é muito forte, mas ainda tem um potencial, tem muito espaço ainda para fazer essa transição.
E aí, como eu já disse, principalmente projetos de etanol de milho. A grande maioria dos projetos, a gente teve 13 projetos de biocombustíveis ao longo do período, de etanol, e desses 13 projetos são 10 de milho. Então, a grande maioria dos projetos, o que reflete o que você tem visto no setor hoje, desse crescimento da produção de etanol, vindo basicamente do etanol de milho. Aqui são os produtos do BNDES, e aí, como eu expliquei, você tem linhas que têm funcionamento, são recursos ordinários do BNDES, que é o BNDES FINEM, para todo tipo de empreendimento. Ele usa uma taxa que é a TLP, que é a taxa clássica do BNDES, que ela é associada ao IPCA, mais uma parcela fixa, que é mais ou menos relacionada à NTNB de 5 anos. Você tem o máquinas e serviços, que, na verdade, é um limite de crédito para aquisição de máquinas isoladas. Leva a cada aquisição feita pela empresa, você solicita esse financiamento ao BNDES, você escolhe o prazo que você quer financiar esse equipamento, então, podendo financiar em até 16 anos. E aí, Fundo Clima, a gente hoje, mais ou menos metade do recurso vai ser a 6,5%, com um spread fixo, mais 1,1% de spread básico, e aí metade vai ser em recurso no custo de FINEM, em custo de taxa de mercado. Então, isso faz com que o custo médio desse recurso caia bastante e torne o incentivo muito grande para o setor de biocombustíveis. A gente tem mais inovação, tanto para a aquisição de projetos, né, que a gente chama de plantas pioneiras, quanto para um limite de crédito para empresas fazer aquisições de determinados equipamentos inovadores, que têm essa classificação. Nesse caso, o BNDES ele tem um olhar para a parte de inovação muito focado nas plantas pioneiras, que a gente considera são plantas que vão gerar algum produto que, no país, você tem uma produção muito incipiente, ou não existe. É isso. Ou, então, a gente está usando um outro insumo para gerar um produto que existe no país. Isso também... Não, a gente acaba não olhando muito para processo. A gente tem uma grande parceria com a FINEP, então essa parte de processo acaba ficando com a FINEP, a gente realiza mais os mesmos custos, o valor, quando a gente fala de TR, mais 2,5%. É equivalente ao que a FINEP pratica, justamente para mostrar essa união dos órgãos e a gente atuar de forma conjunta, de não ter um duplo esforço para as mesmas coisas. Então, a gente faz essa divisão, e a FINEP tem mais especialização em relação a processos do que o BNDES, então a gente prefere deixar isso para eles, e a gente faz a parte de plantas pioneiras. Então, isso demonstra que o banco ele tem focado, né, uma coisa, sempre foi assim, mas hoje tem sido mais forte, nessa parte de descarbonização e também na parte de inovação, né, de tornar a indústria brasileira mais competitiva, de fazer coisas novas, e é por isso que tem essas regras para a gente tentar estimular essa inovação no país. E agora eu vou entrar no assunto propriamente dito aqui da mesa, que é para fazer essa sinergia, né, de demonstrar essa sinergia entre etanol de cana e etanol de milho, na visão do BNDES. É importante a gente deixar claro, né, que a gente tem uma visão de estruturação de política pública, né? A gente vai olhar a tecnologia, vai olhar a produtividade, mas a gente, no BNDES, a gente diz que quando a gente entra de sócio na empresa, quando a gente vai financiar alguém, a gente vai olhar muito longo prazo. Eu vou olhar 10 anos para frente, vou olhar 15 anos para frente, vou olhar 20 anos para frente. E a gente brinca muito lá que o BNDES, quando entra, ele não entra só para namorar, ele entra para casar. A gente vai entrar, a gente pode demorar um pouco mais no nosso processo, mas como eu quero casar, eu preciso conhecer a família, né, pegar na mão antes, porque eu vou ficar muito tempo junto com a empresa. Isso faz com que a gente olhe com mais carinho e vá olhar mais profundamente. E aí, a gente, lá em 2014, ontem, inclusive, a gente, né, conversou com o Dr. Plínio ontem, e ele foi falar que a Datagro começou a olhar para o etanol de milho em 2000, e aí ele parou. Eu falei, poxa, a gente vai ganhar, a gente começou em 2014, aí ele falou que começou em 2013, perdi. Não deu, perdi para a Datagro. Mas tudo bem, lá em 2014, a gente fez um estudo para mostrar a importância dessa integração de etanol de cana com etanol de milho. E a gente já apontava para essas vantagens dessa produção da cana e milho em conjunto, né? Já reconhecia a importância do etanol de milho e reconhecia que era muito interessante fazer essa produção em conjunto para o país. O país era importante ter as duas fontes. Então, por exemplo, quando eu olho o etanol de cana, bom, eu tenho produção de biomassa,
que ela é importante tanto para a geração do etanol quanto para a geração de exportação de energia para a economia brasileira. Então, isso é uma vantagem que a cana tem. Mas tem uma menor pegada de carbono e tem uma maior produtividade de etanol por hectare. Mas, quando eu olho para o etanol de milho, eu consigo produzir o ano todo. Então, isso para o país é importante eu ter os dois. Porque um eu tenho uma produtividade maior, mas o outro eu não consigo produzir o ano inteiro. O etanol de milho eu consigo. Então, eu preciso ter produção o ano todo, porque eu tenho consumo o ano todo. E ele gera um coproduto, que é o DDG, que a gente está todo mundo falando, na mesa anterior, inclusive, foi sobre isso, que é super importante para confinamento, é super importante para liberar as áreas de pasto para outras produções. Então, é algo que a cana não tem. Então, você fazer os dois ao mesmo tempo é fundamental, é muito importante. Você, quando tem uma planta flex, você tem a geração de biomassa, que o milho precisa, você consegue aproximar da biorefinaria, você tem outras matérias-primas. Então, quer dizer, quando você tem uma planta flex, você une os pontos positivos das duas e gera algo muito melhor. É óbvio que a gente reconhece que você tem produção de milho em um lugar, você tem produção de cana em outro, e não é tão simples assim você juntar. Mas o mais importante é quando você olha para o setor como um todo, é você ter e reconhecer, e o BNDES reconhece isso, a importância de ter as duas produções em conjunto. Não dá para a gente focar, não, vou fazer só etanol de cana, não, vou fazer só etanol de milho. Não, é importante você ter os dois, porque os dois têm pontos positivos e que um agrega ao outro. E aí, isso demonstra, tanto quando o BNDES decide fazer esse apoio já de longo prazo dentro do setor de biocombustíveis, que é outro assunto que a gente fala muito aqui, é sobre a agregação de valor no local da produção. Né? Para a gente, do BNDES, não é um problema que muitos falam sobre isso. Né? O Brasil não pode produzir tanto grão, porque isso não agrega valor. Para a gente, não é um problema. Para o BNDES, o problema não é produzir muito grão. O problema é você não agregar valor a esse grão. Aí é um problema. E quando a gente investe no biocombustível, no Centro-Oeste, além de resolver o problema do produtor rural, que agrega valor, traz renda para o local, porque você gera, quando industrializa, você gera emprego na indústria, e aí você gera mais emprego na região, você ainda resolve problemas logísticos do país. É muito mais fácil eu transportar etanol, eu transportar DDG, do que ficar transportando grão de um lado para o outro. Então, tudo isso, quando eu olho para esse setor, é super importante, e o BNDES vai continuar olhando para isso e vai sempre olhar com muito carinho, porque o biocombustível tem um papel fundamental na descarbonização da economia. Bom, eu esqueci aqui de agradecer o convite de estar aqui novamente, em nome do Plínio Nastari, agradecer a Datagro, a UNEM, e é sempre importante, o BNDES gosta sempre de estar aqui para mostrar o seu papel e mostrar sempre essa conexão que a gente tem com o setor e o interesse enorme que a gente tem de continuar investindo. Obrigado a todos. Mauro, você estava apresentando a contribuição assim muito concreta e decisiva que o BNDES deu para essa estruturação do que é hoje a grande base produtiva do etanol de milho, e me fez lembrar, e tem gente aqui com mais tempo, provavelmente o Dr. Plínio também vai lembrar, que nós tivemos outros ciclos, e quando a gente olha a construção do biocombustível no Brasil, há 20 anos eu recordo que houve um ciclo importante de expansão na cana-de-açúcar, né, Dr. Plínio, onde foi fundamental também naquele momento o apoio dos fundos de desenvolvimento, né, associado junto com a iniciativa privada, e foi um passo que trouxe mais segurança ao abastecimento e à regularidade da oferta de biocombustível. E aí a gente vê, então, em 7 anos, um novo ciclo, agora focado no etanol de milho, participando e construindo essa grande solução para o Brasil, que é o biocombustível, né? Então, quando a gente amplia um pouco mais a leitura do que é o mercado e essa grande diferença e virtude que nós temos de sermos uma grande plataforma produtora de biocombustível, a gente vê que o etanol de milho em si é um sucesso, mas ele faz parte de um desenvolvimento mais amplo, né? Bom, agora nós vamos estar contando aqui com a visão de mercado do Bruno Freitas, da Datagro. Bruno, por favor.
Oi, pessoal, tudo bom? Desculpa. Vou ficar aqui um pouquinho em pé também. Doutor Pino, obrigado novamente pelo convite, super honrado. E todo esse material aqui também está por trás de toda uma equipe competente, dedicada, de analistas da Datagro. Então, estou aqui representando todos eles também, tá? Bom, a apresentação hoje aqui é mais transversal, conversa um pouco também com as apresentações anteriores. Vou tentar ser um pouco mais sucinto na medida do possível, tá? Vamos lá, então, vamos só fazer recapitular alguns aspectos desse mercado de etanol de milho, para começar, né, o comecinho, começar começando, né? Num painel inicial de abertura da safra, a gente falou muito sobre os aspectos socioeconômicos e a gente vê fotos da cidade de Sorriso, Nova Mutum, de antes e depois da agricultura. Quando a gente andava... Tem aquela velho ditado, né? Quando a gente andava com nossos avós, está vendo tudo aqui? Era tudo mato, né? E a cidade hoje super desenvolvida, né? Tá, obrigado. E era tudo mato e era milho barato, né? Eles tinham uma abundância de milho, né? Eram preços que estavam cerca de 40% abaixo do que era o convencionado de paridade de exportação. Havia também muitos gargalos logísticos e boa parte desse milho havia uma demanda concentrada, especialmente na cadeia de ração animal, né? E agora a gente tem uma mudança muito importante de agregação de valor, como o doutor Pino já antecipou também em outras apresentações, devido à indústria de milho, né? Então, hoje, a participação de etanol de milho ali, em meados de 2017 ainda, era de apenas 2%. Hoje, a participação do etanol de milho no mercado, na demanda de milho, né, no balanço de oferta e demanda, já representa um pouco mais de 25%, o que representa esse ganho de valor e, praticamente, esse fechamento de gap entre o preço do mercado doméstico do milho e a paridade de exportação, com eventuais mudanças, né? Bom, então, o etanol está dobrando mais do que dobrando o valor do milho. Então, o agricultor vai lá, produz o seu milho a R$ 45, R$ 46, que está perto, talvez, do custo de produção, e, nesse momento, talvez esteja até abaixo, devido ao aumento dos preços dos fertilizantes, mas, calculando e convertendo tudo em milho equivalente, vejo como o preço do milho mais do que dobra, o que, portanto, comprova a agregação de valor, né? Aqui eu já falei um pouco como o preço do milho não necessariamente flutua, né, em consonância com a paridade de exportação. Então, o mercado doméstico fazendo o seu preço, e não exatamente a paridade de exportação que tem ditado esse rumo, muito especialmente por conta do etanol de milho. E aqui é um quadro que já foi exposto antes, até na apresentação do João, mas apenas também fazendo um breve resumo de como foi a evolução do etanol de milho, né? Hoje temos 32 plantas em operação, das quais 13 são flex, com a capacidade que a Datagro estima, perto aí de 13,4 bilhões de litros de produção. Bom, não termina aí, porque, além da agregação de valor, também tem proporcionado boas margens para a produção de etanol de milho, o que tem incentivado, portanto, a entrada de novos players no mercado. Então, nesse momento, de acordo com o levantamento da Datagro, temos 19 plantas em construção, mais 17 em fase de projeto, o que significa que a gente pode elevar essa produção de etanol de milho para quase 27 bilhões de litros, contra os atuais 13,4, né? E a participação do etanol de milho vai crescer bastante, né, nesse share de oferta de etanol no Brasil, que hoje representa perto aqui de 27%, 28%, nessa safra agora 26%, 27%, crescendo para 31%, subindo para 47%, o que tem diminuído bastante esse regime sazonal de preços de etanol no mercado, né? Isso é importante porque, vira e mexe, a gente tinha essa discussão que se ia faltar ou não etanol no final da safra de cana, se faltando etanol, iríamos reduzir ou não a mistura de etanol na gasolina, e esse é um debate que está se perdendo um pouco, né, de tensão, muito em função disso, né? Temos uma oferta firme de etanol de milho no mercado, o doutor Pino falou antes também, e uma demanda um pouco mais resiliente e firme também de etanol no mercado, né?
Vamos lembrar que em 2024 eles tinham uma demanda de 1 bilhão de litros ao mês de etanol, com quase 47% do mercado brasileiro com o preço mais competitivo, né, antes do da gasolina. Então, o consumidor demorava muito para despertar e entender que havia um etanol competitivo na bomba, era a tal da inércia. E hoje essa inércia está ficando para trás. O consumidor sabe que pode contar com etanol ao longo de todo o ano, né? Bom, aí vamos conversar um pouco de desafios e algumas sinergias, que eu acredito que as sinergias estão mais por conta também de desafios de demanda, né? Tem oferta grande de DGS, um estudo super interessante que o João mostrou, há uma demanda potencial, né, que é perto de 11 a 12 milhões de toneladas em 2030. A gente vê que a produção de DDG pode chegar a 11 milhões de toneladas, mas isso vai caber muito também à absorção desse mercado via preço, né? Então, não é à toa que o setor está enxergando muito oportunidades para exportação. Esse que é um desafio para exportar DDG, por conta de um mercado relativamente saturado de DDG norte-americano, cujos preços são perto de 40% a 50% menores do que o brasileiro, né? Então, isso é um fator que a gente precisa ter um pouco de cautela. Bom, então, qual é o impacto do DDG sobre o custo de produção do milho? Então, a cada aumento de 5% a 4% do preço do DDG, a gente tem uma redução perto de 1,5% a 1,6% no custo break-even de etanol de milho, tá? Isso é importante a gente ter em mente. Então, a cada vez que a gente vê também um fator de pressão sobre o preço do DDG, a gente tem, nessa ordem de proporção, combinada aí com o preço do milho, mais ou menos essa variação de custo de produção, né? Bom, claro que o mercado externo de DDG guarda também muitas oportunidades. Foi o caso recente do embarque, que eu acho que foi a Impasa que até realizou o embarque de DDG para a China, e a China está muito interessada pelo DDG brasileiro, né? A China, que já importou dos Estados Unidos mais de 6 milhões de toneladas de DDG, fechou as porteiras para o produto norte-americano por conta de questões de antidumping, mas está procurando substitutos. Então, claro que nem tudo é um fator negativo. Temos a China como um fator alternativo, né? O custo da biomassa sempre mostrando como desafio desse setor. Claro que o setor está trabalhando muito para contornar esse desafio, mas mostra também que é um fator que tem pressionado um pouco o custo de produção devido a esse aumento de demanda por biomassa, né? Mas, por fim, talvez esse seja o desafio de sinergia entre o etanol de cana e de milho. Onde encontrar o consumo de etanol, né? Teremos um aumento de quase 11 a 12 bilhões de litros de etanol nos próximos 10 anos, caso todos os projetos de etanol de milho também saiam do papel, né? Mas, guardando aqui algumas projeções que a Datago tem realizado, temos aqui um aumento no ciclo Otto, de demanda de ciclo Otto, perto de 2% ao ano, 1,7%, o que significa que teremos, né, também um aumento na demanda de... Tem um laser point? Opa! Na demanda aqui de etanol, que esse ano de 2026 deve gerar em torno de 34, subindo para 39 bilhões de litros em 2035. Então, essa demanda está crescendo, mas vai precisar de preço. E o setor está mostrando que vai ter produto e pôr preço no mercado para conquistar essa demanda, né? Mas é isso que é o desafio, é encontrar toda essa demanda. Só em 2026 a gente vai ter que encontrar uma demanda que seja proporcional a 2 bilhões de litros ao mês, né? Entre abril deste ano e março do ano que vem, para absorver todo esse etanol hidratado, né? Bom, vamos falar um pouco de SAF também, né? A Datago aqui tem realizado alguns estudos, né, sobre a viabilidade de produzir SAF no Brasil, né? Esse é um indicador que a gente está desenvolvendo. Já de antemão antecipa um pouco essa discussão sobre a importância do CBIO, do crédito de carbono no Brasil, né? Veja que o preço do querosene, aqui no final, essa linha preta, voltou aos patamares que tínhamos ali no ápice da guerra Ucrânia e Rússia, quando teve também o mais recente choque de petróleo, né? E naquele momento a gente calculava
que havia, sim, uma viabilidade para a produção, mas é uma viabilidade OPEX. Tá? Então, com a planta já instalada, com o levantamento de custo de produção que a Adatago já vem levantando com a indústria, né? Mas, naquele momento, a gente tinha um preço do CBIO que era em torno de R$ 113 o crédito. Né? E hoje temos o preço do querosene de aviação chegando aos mesmos patamares, um pouco acima de R$ 5,00 o litro, né? Mas a viabilidade está se mostrando positiva, contudo, o nosso crédito de carbono está quase 70% menor. Né? Estou mostrando como o crédito de carbono é importante para fechar essa conta. Né? E, claro, esse é o último desafio que eu mostro para todos vocês, é a perspectiva de demanda de bunker marítimo, né, para etanol, de acordo com as metas da IMO, né, de redução até de 70% de pegada de carbono até 2040, a gente está estimando em cenários um pouco mais conservadores, acredito eu, uma demanda até de 90 bilhões de litros de etanol até 2050, que é super importante, né, para tentar capturar e absorver toda essa entrada de etanol que a gente vai ter nos próximos anos. Tá bom? Então, resumo da discussão, temos novos entrantes, né, oferta de etanol com potencial de expansão do uso de hidratados em regiões menos tradicionais, temos mais oferta de DDG, né, para absorver toda essa oferta também, com desafios para exportação, e também uma elevação de custo de biomassa, todo esse prisma do setor de etanol de milho. Tá bom? É isso, pessoal. Só plantando agulha em semente. Muito obrigado. Muito obrigado, Bruno. É bastante importante a gente perceber que, com um olhar um pouco mais de médio e longo prazo, nós temos desafios para chegar lá, temos grandes oportunidades, e a gente aprende que, para criar demanda, a gente tem que ter oferta. É muito positivo ver que o Brasil pode contar com esse crescimento da oferta de forma estruturada, de forma competitiva, que está sendo desenhada, neste momento protagonizada pelo etanol de milho, mas também gerando oportunidades e espaços para o etanol de cana-de-açúcar. Bom, na sequência, Renata, por favor. Bom dia, pessoal. Queria agradecer aqui a Uni e a Datagro por criar esse palco aqui para a gente já há bons anos. Talvez um evento que tenha mais completo aqui todos os atores dessa indústria. Então, fica aqui nosso agradecimento a tudo isso. Falar um pouco para vocês hoje, pensando em cana e milho, do ponto de vista da tecnologia, mas como que a gente pode fazer para que o investimento ele realmente tenha uma chance muito maior de sucesso. E a gente é abordado pelos grupos que querem passar a produzir etanol de milho logo no começo. Né? Eles vêm nos procurar, primeiro, para entender o que é o etanol de milho, também para se a gente pode oferecer alguns números de balanço que vão para os modelos econômicos. Né? E é impressionante como a frase que mais a gente ouve é essa daqui. Todo mundo chega para a gente falando que nós não podemos errar. Errar no Brasil custa muito caro. Né? Então, é o que a gente sempre está ouvindo. E, além de um exercício de muita responsabilidade, com um legado financeiro que a gente tem, também a gente brinca ali dentro da ICM que é um teste de coração, né? Um teste cardíaco. Por quê? Porque é um eletrocardiograma isso daqui. Né? Quando você vai olhar para as margens do setor, e a gente está trazendo aqui dados dos Estados Unidos, que a gente acompanhou nos últimos 30 anos acontecendo, né? Até mais recentemente, quando já tinha mais dados. Se você passar aqui, né, no relatório que a gente recebe da Unem também, como as margens estão sempre variando, e você tem que pensar que uma planta ela tem que suportar tudo isso que está acontecendo, todas essas variações. Então, variação de mercado, preço de biomassa, preço de milho, até questões de regulamentação. Né? Então, isso é o que o cliente normalmente começa a conversa com a gente. Né? Como que eu vou produzir alguma coisa que vai suportar todas essas variações?
E nessas conversas a gente viu que a gente sempre tem aqui 3 pilares, eu diria que principais, porque, na nossa opinião, o provedor de tecnologia ele tem que estar sempre pesando para o lado que traz segurança para o investimento, e não para o lado do risco. Você já tem muitos fatores que vão trazer risco para esse investimento. E a gente vê 3 pilares assim, que realmente têm levado a atuação para frente, né? A primeira é a tecnologia e experiência que já são comprovadas. A gente conversa muito também com os clientes sobre a eficiência, a diversificação de produtos e novas tecnologias que estão chegando, e também uma presença muito forte no Brasil, no que a gente acredita. Entrando especificamente aqui no que a gente está falando dessa sinergia de cana e milho, o etanol de cana ele já tem uma base completamente consolidada, né? E quando eles vêm conversar com a gente, sempre fala assim, pô, a gente já tem, Renato, eu já tenho a experiência industrial, eu entendo o desafio de colocar o etanol no mercado, eu já tenho acesso às linhas de crédito. O novo para mim eu vou trabalhar com matéria-prima nova, vou entrar numa matéria-prima que agora é uma commodity, e vou ter novos coprodutos para colocar. Temos algumas diferenças de tecnologia importantes, mas também tem muita sinergia na própria tecnologia entre milho e cana. E a gente sempre coloca que o nosso papel como um provedor de tecnologia é deixar mais seguro quem está pensando nesse investimento. Então, quando a gente fala da ICM, a ICM tem 30 anos já de história, né? Muito da história do etanol de milho passou por essa vivência. São mais de 150 plantas, mais de 4 mil projetos, mas mais de 150 plantas que a gente tem no mundo. E a ideia é exatamente trazer isso. Assim, nós vivemos muita coisa do que aconteceu nos Estados Unidos, vivemos o que está acontecendo no Brasil. Então, deixar os investidores um pouco mais tranquilos com relação a isso, né? E com relação a risco, antes mesmo do cliente assumir o risco, a ICM já assumiu. A gente tem um ciclo, por exemplo, de desenvolvimento de novas tecnologias, que ele começa no laboratório, vai para uma planta piloto, depois a gente testa as tecnologias numa planta de teste comercial, que a gente tem de 260 milhões de litros por safra, que ela é capaz de fazer, que é um número bem representativo para uma planta no Brasil. Então, quando chega realmente a tecnologia para o mercado brasileiro, ela já está absolutamente comprovada que ela funciona. E é isso que a gente acredita, para que o risco fique com a gente no desenvolvimento da tecnologia e não que fique com o investidor quando ele vai comprar, né? A gente também tem experiência operando plantas nos Estados Unidos, então a gente consegue entender um pouco mais esse caminho de quando já está instalada uma planta, né? O segundo pilar, a gente está falando aqui de eficiência, de diversificação e novas tecnologias. Antes mesmo de olhar para o etanol de milho, o produtor do etanol de cana ele tem que olhar para dentro da planta dele, né? O quão energeticamente ele está eficiente no processo dele. Porque quanto mais excedente de biomassa e de utilidades, maior ele vai poder colocar a capacidade da planta de milho, né? E quão estável também é hoje a moagem de cana. A planta de milho, quando ela é anexa, ela passa a ser uma cliente interna do produtor de etanol de cana, principalmente para utilidades. Então, o exercício começa, muitas vezes, olhando para dentro da própria usina de cana, para ver como que ela realmente está operando. Do nosso lado, do lado da tecnologia do milho, a gente tem sempre um mantra dentro da ICM, que é o máximo que puder gerar de retorno para cada grão de milho que entra dentro do processo. Então, a gente está falando de altas conversões, ali na faixa de 430, 450 litros de etanol por tonelada de milho. Obviamente que esses números aqui dependem da composição do milho que vai ser colocada e da tecnologia que foi instalada também. A gente tem números aí de óleo de 16 a 23 quilos por tonelada de milho e um baixo consumo energético, que eu acho que é uma grande marca dessa planta da ICM, né? Aí entre 0,9 e 1,2 tonelada de vapor por tonelada de milho de uma forma consistente. A gente tem clientes, inclusive, hoje, que utilizam até menos vapor do que a gente está aí. Então, olhando para as conversões, o que a gente pode fazer? Olhando agora para quanto tempo que você vai poder operar essa planta, né? Quando a gente faz um startup de planta, ali em 3 semanas ela já está operando. A gente tem cliente que depois que estabiliza a caldeira, principalmente, né, em 1 semana já conseguiu atingir isso. A gente opera pelo menos 350 dias por ano, pode até ser mais, dependendo da capacidade que o cliente vai ter
de fazer a sua manutenção, né? A gente tem tecnologias modulares falando agora de futuro também, né? A diversificação, você pode produzir hoje farelos diferentes, mas quando você vai buscar um provedor de tecnologia, será que hoje você está olhando para o quanto de novas tecnologias ele é capaz de gerar? Porque uma planta, ela tem uma vida útil de décadas, né? Hoje você pode instalar a melhor tecnologia que você tem, mas será que essa tecnologia vai se manter competitiva daqui 10 anos, 15 anos? Então, a gente olha muito para isso também, né? De como que a gente vai continuar gerando valor, gerando nova tecnologia. Hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, as plantas que estão com a gente há mais de 20 anos, elas voltam para instalar novas tecnologias que foram desenvolvidas, tecnologias que vão dar novos produtos para ela. Então, esse é um pacote muito interessante que a gente vê de passar um pouco mais de segurança e de longevidade para o investimento. E o último, para a gente fechar aqui, realmente a gente acredita numa presença muito forte no Brasil. Eu estava conversando com os meus engenheiros para fechar uma proposta de um cliente a semana passada, e ele me falou, Renato, são mais de 5 mil documentos de engenharia num projeto de etanol de milho. Então, será que hoje você está com a sua equipe dimensionada dentro da usina para absorver um projeto como esse? Será que o provedor de tecnologia que você está conversando, ele também está dimensionado, né? Em 2017, a gente tinha 1 funcionário, hoje a gente está com 41 pessoas e continuamos contratando. A gente tem o apoio de 75 pessoas nos Estados Unidos também, para trazer isso para a realidade. Temos uma equipe multidisciplinar, a programação. A gente gosta muito, muito mesmo de trabalhar com os nossos clientes na formação também da própria mão de obra. Quem tem usina aqui sabe como que é a disputa até severa por mão de obra ali em determinadas regiões. Então, a gente vai trabalhar em treinamentos, em acompanhamento de processo. Então, a ideia aqui era mais trazer até um pouco dessa provocação de o quão criteriosa está sendo a escolha do provedor de tecnologia, né? O quão bem nascido vai ser o seu projeto, o quanto que ele vai estar pronto para receber novas tecnologias ao longo da vida útil da planta, e principalmente para os projetos de cana, né? A gente tem ouvido muito essa vontade de entrar no setor e todas as análises que são feitas, mas também com essa responsabilidade de fazer o investimento certo, no momento certo e na planta certa, né? Então, fica aqui, estamos à disposição ali para alguém que tiver mais dúvidas. A gente está com um stand lá fora, mas realmente para deixar esse ponto, assim, sejam extremamente criteriosos quando estiverem escolhendo o provedor, porque, como o Mauro falou, é um casamento, né? Não é só um namoro. Obrigada. Obrigada, Renata. Muito importante a gente ouvir e perceber que hoje o Brasil conta com provedores de tecnologia de alta qualidade, de alta confidência, de confiança, provedores esses que estão focados em continuar dando suporte do etanol de milho, mas também para o etanol de cana, para aqueles que estão na cana e buscam, então, diversificar o negócio. Obrigado. Bom, as questões que foram endereçadas por uma solicitação da organização em benefício do tempo, vão ser respondidas no período da tarde, nas outras questões e também nos outros painéis. Eu queria, então, caminhando aqui para o encerramento dessa nossa contribuição, agradecer a participação de todos, do Mauro, do Bruno, da Renata, dizer que a gente sempre, patrocinados pela Datagro, temos a oportunidade, então, de ter discussões e apresentações de altíssimo nível. Agradecer ao Dr. Plínio e a toda a organização da Datagro, NEM, por esse grande evento, e agradecer a todos. Obrigado. Muito bem, muitíssimo obrigado ao nosso moderador, os demais painelistas, Marco Rozimbo, Mauro Matoso, Bruno Vanderlei e a Renata Fernandes, por abrilhantarem aqui a nossa programação também, trazendo a sinergia entre o etanol de cana e de milho.